Olá, graça e paz sobre a sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu desejo que você seja abençoado no nome de Jesus, juntamente com sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua vida cotidiana. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós estamos começando mais um Debate-Papo ABM. É um programa onde nós temos, em algumas edições, mensagens bíblicas, em outras edições nós temos entrevistas e hoje nós temos uma mensagem para você. E eu quero falar para você hoje de uma temática bastante interessante. Lições que eu aprendi na prisão. É o tema de hoje. É um tema forte, é um tema que vai nos levar a uma reflexão interessante, mas que eu acredito vai ser muito abençoadora para a sua vida. Imagine uma porta de ferro se fechando. Barulho da fechadura, o corredor, o silêncio depois que aquela porta se fecha. Você conhece esse barulho? Além dos programas e dos filmes e dos documentários de televisão que você já viu? Pois bem, eu conheço esse barulho de perto. Eu já estive do lado de dentro da prisão. E quero dizer para você que não é um lugar bacana de se estar, não. E quando você está num lugar como aquele, você aprende rapidamente que existem coisas que o dinheiro não compra, que a posição não resolve e força nenhuma consegue produzir. Você pode até querer sair, mas você não pode. Você às vezes deseja voltar para casa, às vezes não sempre, mas você também não pode. Você pode prometer que nunca mais fará determinadas coisas, mas mesmo com essa sua afirmação, naquele momento, a porta continuará fechada. Mas foi ali, dentro do ambiente carcerário, que comecei a descobrir uma coisa que mudaria minha vida para sempre. Descobri que existem prisões que possuem grades e existem prisões que não possuem nenhuma. Algumas pessoas estão atrás das grades, como eu estive por anos, foram 7 anos. Outras estão sentadas numa mesa bonita, dirigindo um carro elegante, entrando numa igreja todos os domingos, conversando com a família, mas continuam presas. Você sabia disso? Agora deixa eu perguntar para você, olha aqui nos meus olhos. Do que você precisa ser libertado? Do que você precisa se libertar? João 8,36 nos diz uma verdade que é bastante interessante. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos de liberdade. Nós desejamos a liberdade e precisamos ser libertos. E hoje, nesse nosso programa especial, eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi na prisão. Algumas aprendi olhando para as grades, outras aprendi olhando para dentro de mim mesmo, mas todas me levaram para uma mesma pessoa, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Primeira lição que eu aprendi é que liberdade é mais do que estar do lado de fora. Preste atenção, liberdade é mais do que estar do lado de fora. Existe na vida um sentimento, principalmente de quem está encarcerado, que a liberdade é o bem maior que uma pessoa pode ter. E de fato todos os presos almejam por liberdade. Mas eu estive mesmo do lado de fora em algumas vezes preso. Eu tive algumas experiências dramáticas. Se você já leu o meu livro, Uma Porta para a Vida, você vai ver isso. Eu tive algumas experiências dramáticas, por exemplo, de fugir da penitenciária e estar do lado de fora, alcançando o espaço que eu queria.
mas continuar preso no meu coração. Era um tempo que eu não conseguia olhar tranquilamente, por exemplo, para uma viatura policial que estivesse passando aleatoriamente, porque eu já entendia que em algum momento eles iriam me abordar e me mandar de volta para a prisão. Eu não conseguia ficar livre, mesmo estando do lado de fora. Naquele lugar eu aprendi que liberdade não significa simplesmente abrir a porta, porque alguém pode sair de uma penitenciária e continuar preso. Verdade, preso ao vício, preso à culpa, preso à raiva, preso a ressentimentos, preso à pornografia, preso a uma necessidade de aprovação, ao passado, ao medo, à própria incapacidade de dizer não. Então, no texto de João, capítulo 8, Jesus não está falando simplesmente de uma liberdade política ou social. Ele está falando de uma escravidão muito mais profunda, que se chama pecado. Deixa eu perguntar para você, você está livre de fato? Talvez ninguém tenha colocado uma corrente nas suas mãos, um par de algemas, mas existe alguma coisa que você diz que consegue controlar, mas que na verdade controla você? Existe alguma coisa que você sabe que deveria abandonar, mas continua voltando? Então Cristo olha para você e diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A maior prisão da vida, queridos, não foi aquela que tinha grades, foi aquela a qual eu precisava que Jesus me libertasse. Das grades, um juiz pôde realizar essa façanha, mas na minha alma só Jesus poderia libertar. Uma segunda lição que eu quero compartilhar com você. A graça de Deus alcança quem não tem nada para apresentar. Vou repetir. A graça de Deus alcança quem não tem nada para apresentar. Eu queria contar um pouquinho da minha história para você, que você já sabe, né? Eu fui uma pessoa que tive sérios problemas desde a minha infância, com o uso indevido de drogas, com uma vida em um ambiente hostil, com a falta de atenção da família em alguns momentos da minha vida, e por conta disso acabei entrando por caminhos que me levaram para a prisão. Ali estive durante anos da minha vida. Experimentei o desconforto de estar em prisões famosas, como a Mata Escura em Salvador, o Carandiru em São Paulo, a Polinter do Rio de Janeiro, a Lafayette Coutinho, a famosa Pedra Preta de Salvador também. Mas apesar de tudo isso, apesar dessas prisões, apesar de ter experimentado a grade tantas vezes, Jesus me encontrou. E Ele não me encontrou quando eu estava bem. Ele não estava procurando alguém que fosse perfeito para abraçar, e eu não estava numa fase bonita da minha vida. Eu nem tinha uma vida organizada para oferecer para Deus. O que eu precisava de fato era de misericórdia. Em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, nós lemos: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Essa talvez seja uma das frases mais bonitas da Bíblia. Eu estava indo para um lado, mas Deus, eu estava perdido. Eu não tinha como reconstruir a minha história, mas Deus tinha. A minha mudança não começou quando eu descobri forças dentro de mim. Começou quando eu descobri a graça de Deus. Talvez você esteja pensando: pastor, o Senhor não sabe o que eu fiz.
Eu não sei. O Senhor não sabe aonde eu cheguei. Pois é, provavelmente eu não saiba. O Senhor não conhece a minha história. De fato, eu não conheço. Mas eu conheço alguém que conhece. E mesmo conhecendo tudo, Ele continua chamando você. Cristo não salva pessoas porque elas merecem. Cristo salva pecadores porque Ele é misericordioso. Terceira lição para você. Meu passado faz parte da minha história, mas ele não precisa e nunca vai ser o meu destino. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, nós lemos: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu não posso apagar o que aconteceu. Eu não posso voltar no tempo. Quem dera pudesse, mas não posso. Não posso fingir que algumas coisas nunca aconteceram. Mas o Evangelho não exige que eu apague o meu passado. O Evangelho mostra que o meu passado não precisa governar o meu futuro. E essa é uma distinção importante: culpa versus condenação. A culpa, ela pode dizer, você fez algo errado. Isso pode conduzir ao arrependimento. Mas aí a condenação vem e diz, você é irremediavelmente errado. Não existe esperança em você. E aí então o Evangelho de Cristo Jesus, ele nos diz, em Cristo há perdão. Deus me pegou naquela situação miserável e Ele começou a mexer no meu coração e falar no meu coração. E eu estava foragido da penitenciária quando Deus começou a mexer no meu coração. E eu entendi que estava na hora de mudar a trajetória da minha vida. Eu entendi que se eu continuasse naquela situação, eu estaria irremediavelmente condenado. Não pela justiça humana, mas por uma justiça que é mais forte. Por isso eu tomei uma decisão inusitada na minha vida. Procurei uma delegacia de polícia, me apresentei ao delegado. Até hoje me lembro da cena e do homem, Dr. Manuelito de Jesus. E me entreguei ali dizendo que eu queria voltar para a penitenciária, de onde eu era foragido, pela segunda vez já. E que eu queria resolver a minha vida, porque eu não queria mais viver no crime. Ele me mandou de volta para a penitenciária. E ali eu encontrei a chave que abriu a prisão do meu coração. Se alguém estiver olhando para a minha vida em determinado momento e tentando imaginar onde eu chegaria, provavelmente teria feito uma previsão completamente diferente. Mas Deus não terminou a minha história naquele capítulo ruim. Talvez você esteja vivendo no capítulo mais difícil de sua vida. Quem sabe esteja pensando que é até o último. Não confunda capítulo com livro inteiro. Não confunda. Deus não precisa mudar o seu passado para transformar o seu futuro. Porque Deus é Deus acima de tudo e de todos. E a graça de Deus, ela está acima do pecado do homem. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Eu tive que pagar o meu débito com a justiça. Fiquei durante 7 anos, 4 dos quais depois da minha conversão. Ajustei a minha trajetória com a justiça e Deus ajustou a minha trajetória com a vida. E hoje vivo para a glória de Deus. Uma quarta lição que eu quero compartilhar com você. Deus pode transformar o lugar da vergonha em um lugar de um bom testemunho. Depois que eu me entreguei, depois que eu voltei para a prisão, ali na Lemos de Brito, em 1988, no começo do mês de maio, entendi que não tinha outra saída senão mudar a minha história, se não mudar a minha caminhada, e sabia que se não fizesse,
eu estaria irremediavelmente perdido e comecei a entender, perdido para sempre. Entreguei a minha vida miserável nas mãos de Deus no dia 21 de junho daquele mesmo ano. E a partir dali Deus começou a transformar a minha vida. Ele me tirou, me libertou dos meus vícios, Ele mudou a minha história. Foi na prisão que eu conheci e me casei com a Rai, que hoje me acompanha há 37 anos. Foi na prisão, lá no Carandiru, no pavilhão 9, que eu fui batizado e comecei a minha vida dentro dos padrões que Deus esperava de mim. Foi na prisão que eu percebi o meu chamado. E posso até dizer que foi na prisão que eu comecei o meu ministério, porque dentro da prisão, ainda encarcerado, eu trabalhava com presos, trabalhava com funcionários, trabalhava com policiais, trabalhava com familiares, pregando o Evangelho de Cristo. Era o meu chamado, era o meu missionário, e até hoje trabalho com pessoas. O meu envolvimento com dependentes químicos, eu que outrora fora dependente químico, eu fumava, eu cheirava, eu bebia, eu usava psicotrópicos e usava droga injetável também. Hoje eu sou especialista na área de dependência química, trabalhando com dependentes de todas as partes do Brasil. Eu que outrora fora encarcerado, privado da minha liberdade, até hoje, já se vão 38 anos desde a minha conversão. Até hoje trabalho com pessoas privadas de liberdade também, em todos os aspectos, tanto nas prisões quanto na alma também. A minha vida hoje é uma vida diferente. Agora eu pergunto para você, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que daquele lugar, da penitenciária Lemos de Brito, sairia um homem que passaria a falar de Jesus com integridade, com dedicação, com firmeza? Quem poderia imaginar que a minha história, marcada por erros, seria usada para apontar pessoas para a graça de Deus? Quem poderia imaginar? E eu preciso deixar uma coisa bem clara para você. Isso não aconteceu porque eu era forte. Isso não aconteceu por causa dos meus próprios méritos. Aconteceu porque Cristo é poderoso, porque Cristo me amou antes que eu pudesse amá-lo. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Evangelho não transforma o nosso passado em algo bonito. Ele transforma a nossa vida, apesar do nosso passado. O pecado continua sendo pecado. As consequências continuam sendo consequências. Depois que decidi entregar minha vida a Jesus, dentro da prisão, ainda fiquei anos preso. E nesse tráfego entre penitenciária Lemos de Brito e São Paulo Carandiru, eu pude conhecer mais e mais a graça e a misericórdia de Deus. Pude me relacionar com pessoas que marcaram a minha história e que eu marcaria a história deles também, porque Deus mudou a minha vida, porque a graça de Deus é maior do que o pecado do homem. E a quinta lição que eu quero falar com você: a história não é sobre o homem que saiu da prisão, é sobre o Cristo que entrou na prisão dele. Talvez vocês tenham ouvido a minha história e pensado, que história interessante. Mas eu preciso corrigir uma coisa aqui. Minha história não é interessante porque eu fui preso. Minha história é interessante porque Jesus me encontrou. Eu poderia passar horas contando tudo aquilo que aconteceu comigo. Aliás, eu tenho um livro já na 14ª edição onde faço isso. Mas se no final vocês lembrarem apenas do pastor, eu fracassei. Eu quero que vocês se lembrem de Cristo. João 8:36. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não veio simplesmente para melhorar pessoas.
Ele veio para salvar, Ele veio trazer liberdade. Ele não veio apenas para colocar uma pessoa de pé, Ele veio reconciliá-la com Deus. Ele não vem apenas para mudar comportamentos. Ele vem para dar uma nova vida. Perceba, queridos, nós somos pecadores, todos nós. Se você nunca esteve preso, você nunca passou pelo Carandiru, pela Pedra Preta, pela Polinter do Rio de Janeiro, ou por qual prisão tenha sido, você também é pecador como eu. Não precisamos olhar para uma penitenciária para encontrar pecado. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. O pecado nos separa de Deus. O problema mais profundo do homem não é o social, não é o financeiro, não é psicológico ou circunstancial, é espiritual. Estamos separados de Deus e Cristo vem até nós. Jesus viveu sem pecado, morreu na cruz, levou sobre si a culpa de um povo, morreu e ressuscitou, e oferece perdão e nova vida. A resposta é arrependimento e fé. Não é, eu vou melhorar primeiro e Jesus, eu preciso de ti. É reconhecimento dos seus pecados, arrependimento e uma entrega pessoal a Jesus pela fé. Concluindo, aquela porta de ferro um dia se abriu. Eu saí, mas descobri que a liberdade mais importante não foi aquela porta se abrindo. E me lembro como se fosse hoje, final do mês de janeiro de 1992, lá no Carandiru, o ano do massacre, você ouviu falar. Aquela porta se abriu e eu saí. Mas eu descobri que a porta mais importante que se abriu na minha vida não foi a porta do Carandiru quando eu saí em 92. Foi a porta que Cristo abriu dentro de mim. Talvez hoje exista alguém que está nos ouvindo aí que nunca esteve numa prisão, mas talvez exista alguém que esteja até preso ao passado, preso ao pecado, preso ao vício, à culpa, ao ressentimento, preso em uma vida que ninguém sabe como está por dentro. Eu não sei qual é a sua prisão, mas eu sei quem é o seu libertador. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu entrei numa prisão, pensando que estava perdido, pensando que havia perdido de uma vez por todas a minha liberdade. Hoje eu olho para trás e percebo que foi naquele lugar que eu comecei a conhecer aquele que poderia me tornar verdadeiramente livre. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe sua vida e que você possa, assim como eu, se ainda não encontrou, encontrar a sua libertação. Aqui embaixo você vai ver o número do meu WhatsApp. Se quiser conversar comigo, se quiser conhecer o livro que eu escrevi, você pode fazê-lo utilizando esse WhatsApp. Eu vou responder a sua questão. E eu estou certo que Deus vai fazer milagre na vida de muita gente que está nos assistindo agora. Deus te abençoe, te dê paz, graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém.